Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Mayla, eu que administro a página da UFPR Insights, e hoje eu trouxe a Ana para falar um pouquinho sobre a trajetória dela, então vou deixar ela se apresentar. Meu nome é Ana Moreno, eu fui aprovada em 5º lugar em medicina na UFPR e fui aluna PACE em 2024. Aí a gente fez uma pesquisa nesses últimos dias para saber o que as pessoas queriam saber da rotina da Ana, da trajetória dela, de como ela fez no ano passado para conseguir o 5º lugar em medicina na UFPR, nem para conseguir a nota tão alta que ela fez na primeira fase e também ir tão bem na segunda fase. E aí por isso a gente trouxe ela aqui para a gente entender, conversar, entender melhor o que ela fez de diferente, enfim. E aí a gente vai dialogando aqui com as perguntas que surgiram e vamos tentar sanar as dúvidas de vocês. Queria começar perguntando um pouco sobre a sua história. Então você pode falar de onde você é, aonde você fez o seu ensino médio, cursinho. Eu sou de Cianorte, no Paraná, uma cidade um pouco pequena também. Eu fiz ensino médio lá, no Colégio Drummond, a maioria não conhece, mas é um bom colégio. Assim. É um colégio particular. Isso. Uhum. Ele era mais focado para o UEM, então não me ajudou tanto na UFPR. E você queria a UFPR? Isso. Então, em 2024, eu me mudei para Curitiba e fiz o cursinho integral do Positivo. Uhum. E você tinha como foco só o UFPR? Você prestou outras faculdades, enfim, você fez as particulares? Como é que foi? Então, eu prestei só o UFPR e também fiz o Enem para caso entrar pelo SISU, mas na UFPR mesmo, nem prestei outras provas. Nem prestou outras, porque você queria só ela. Sim. Entendi. E aí, me conta um pouco dos resultados anteriores. Você fez no 3º ano e o ano passado. Você tinha feito alguma vez antes a UFPR? Eu tinha feito em 2021, que foi meu primeiro ano de ensino médio, eu fiz 63. Eu tinha prestado para psicologia na época, que era o meu foco. Eu fiquei a 1 ponto na nota de corte. E no 2º ano eu não prestei. No 3º eu me dediquei pro Enem. Então eu não estudei nada para a prova da UFPR especificamente. Eu começava muito ocupada, eu não conseguia nem ver vídeo, aula de obras, nada. E fiz 55 no vestibular. E daí, em 2024, você fez 86. Isso. E por que assim que você decidiu fazer só o UFPR? Quais foram assim os motivos e por que você não fez nenhuma outra? Então, no 3º ano já era meu foco, o UFPR. Mesmo focando no Enem, você já queria usar a tua nota no Isso. Enem para o UFPR? Isso. Assim, principalmente pela tradição, meu avô foi formado lá e acho que ele ficaria muito feliz, né, dos 6 netos, ele queria muito que eu estudasse lá. E eu não me via tanto assim em outras universidades estaduais, perto da casa da minha família. Acho que eu me daria melhor num cenário um pouco mais independente, que seria em Curitiba. E é uma cidade que eu sempre gostei muito. Acho que no meu aniversário de 12 anos, meu pai perguntou o que eu queria de presente. Eu falei uma viagem para Curitiba. Então, eu sempre quis muito o UFPR. E aí, como em 2024 eu me mudei pra cá, eu já tinha um certo compromisso com a cidade, porque seria uma grande burocracia me mudar de novo. E também não tinha vontade de prestar outras, né? E aqui perto, aqui em Curitiba, são só as particulares, que eu não teria condição de pagar mesmo. Então, Ana, agora eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua rotina, como que era os seus horários, se você tinha momentos de lazer, como era o final de semana, essas coisinhas assim. Acho que eu começava a estudar mais ou menos umas 7 horas da manhã. Parava pra almoçar ali, talvez 1 hora, no meio-dia. E terminava mais ou menos umas 6 ou 6h30, e eu ia pra casa. E depois, variava muito do dia, e mais perto, assim, da prova, eu tendia a estudar um pouco mais à noite em casa. Mas, assim, 1 hora, 1h30, no máximo, também não era todos os dias. Então, eu geralmente começava o dia com a minha maior dificuldade, que era matemática. Então, eu fazia umas 2 ou 3 horas de exercício de matemática.
Eu comecei isso, foi uma ótima estratégia, mas infelizmente eu não comecei no começo do ano. Comecei isso mais ou menos em julho, então eu já tinha visto ali uma parte do conteúdo de matemática e tinha percebido que por mais que eu tivesse assistido as aulas e feito os exercícios da apostila, eu ainda não conseguia desenvolver tão bem nas provas, ou sempre emperrava ali um e outro exercício, e eu queria melhorar isso. Então eu fazia dos conteúdos que eu sabia que eu tinha mais dificuldade, ou dos conteúdos que caíam bastante na UFPR. Então eu usei a plataforma do professor Ferreto só para usar como um banco de questões mesmo, mas tem outros que eu também gosto bastante. Então eu fazia o exercício e caso eu acertasse, sem dúvidas, entendesse o processo, tudo bem, passava para o próximo. E caso eu ficasse com dúvida ou não conseguisse fazer, eu via várias resoluções de professores no YouTube ou na internet, resolução comentada, e tentava entender cada passo e ainda focava mais naquele assunto que eu estava errando. Depois disso, eu geralmente ia assistir as aulas por cima. Eu optei por assistir online mesmo. Eu acho que facilitava assim a otimização do tempo. Eu assistia mais ou menos 1.5 ou 2x, porque eu estudei sozinha bastante no terceirão. Então eu já tinha tido um bom primeiro contato com os assuntos, não tinha um completo domínio deles, mas eu conseguia, assim, lembrar de algumas coisas. Então, não era o meu primeiro contato, eu conseguia entender a aula, fluir um pouco mais rápido. Eu acompanhava pela apostila mesmo, acho que nunca gostei muito de anotar ou fazer um caderno, porque eu acabava nunca mais olhando. Então, aí eu assistia essas aulas mais ou menos até a hora do almoço. Depois do almoço, eu fazia os exercícios da apostila, mais ou menos uns, talvez 10 de cada assunto das aulas. Mas uma coisa que eu vi uma vez, inventei um pouco, em vez de fazer os exercícios da aula do dia, eu fazia do dia anterior, porque assim era mais uma forma de ver se eu conseguia lembrar ainda do assunto. Mas dependia, assim, eu digo 10 exercícios mais física, química ou matemática, que são um pouco mais minuciosos, eu tendia a fazer um pouco mais. E outros, como humanas ou biologia, que sempre foi mais facilidade, talvez fazia menos. E eu não fazia em ordem, eu fazia selecionando da UFPR ou os mais do fim, que eram meio gradados, sem dificuldade, porque eu não queria fazer os fáceis mesmo. E daí você estudava nos finais de semana? Então, nos finais de semana, muito raro estudar, talvez sábado de manhã. Mas geralmente eu já chegava na sexta-feira esgotada, então nem adiantava, assim. Se eu fosse tentar estudar no sábado de manhã, eu ficava muito cansada, não rendia nada, só ficava brava. Então eu desisti um pouco disso, né? E quando eu estudava, eu tentava fazer coisas mais leves, tipo humanas, ou assistir alguma aula de obras, algo que não fosse me deixar muito frustrada se eu não conseguisse dar meu máximo. E no resto eu tendia a descansar, não fazer nada, assistir TV, sair alguns finais de semana, acho que eu vi algumas pessoas no Twitter que falavam que eu não tinha vida, mas na verdade minha vida era assim, ok. Não vou falar que era tranquilo, porque é um mundo de cursinho, mas se vocês perguntarem pros meus amigos, eu saía quase todo final de semana. Mas assim, também não é nada bizarro, voltava cedo pra casa, tranquilo. Só pra sair um pouco desse ambiente de cursinho, né? E meus amigos não faziam cursinho, então eu esqueci um pouco disso um tempo. E descansava mesmo. Mas você voltava renovado na segunda-feira. É. Uma pergunta assim, mas não sei se tem uma resposta muito certa, mas quanto tempo você estudava por dia, no total, assim? Então, na verdade, eu acho que vai ter uma resposta um pouco certa, porque eu era um pouco maníaca, então eu contabilizava e anotava na minha agenda. Não sei se recomendo ou chantagem emocional, mas vou dizer uma média de 10 horas por dia.
talvez menos. Assim, tinha dias que chegavam às 4 da tarde e eu tava, assim, exausta. Geralmente na quinta-feira, sempre quinta-feira, às 4 da tarde, tava muito mal. E aí eu insistindo. Se não conseguisse estudar mesmo, aí eu só desistia mesmo e ia descansar. Queria melhorar, assim, se eu não fizesse isso, ó, na sexta-feira tava bem pior, não conseguia nem começar o dia. Então agora eu queria saber um pouco mais detalhadamente como que era a sua rotina. Por exemplo, na segunda-feira você acordou, o que você fazia? Como é? Que horas você acordava? Que horas você chegava no cursinho? Então, eu acordava mais ou menos umas 6 horas, me arrumava ali na pressa, não tomava café da manhã, era assim, saia correndo de casa, mas eu sou uma pessoa um pouco difícil de acordar cedo, então eu acordava em cima da hora. Então, aí saía umas 6h30, eu moro bem perto de uma estação tubo, então eu ia de ônibus até o cursinho, chegava lá umas 6h55 mais ou menos, e começava a estudar 7 horas. Fazia umas 2 ou 3 horas de matemática, que era meu grande ponto fraco, assim. Então, eu pegava um banco de questão, qualquer que embaixo na internet, e fazia bastante questões das matérias que eu tinha mais dificuldade, ou as que caíam bastante na UFPR. E aí eu ia fazendo com bastante calma, e as que eu entendesse o processo, acertasse, passava para outra. E as que eu não entendesse ou errasse, eu procurava várias resoluções na internet e via fontes necessárias até eu entender todo o passo a passo do pensamento daquela questão. Às vezes eu também pegava algumas provas da FGV, mas pro final do ano, aquelas são super difíceis. E aí eu passava mais tempo vendo a resolução do que corrigindo, assim, para desenvolver esse pensamento que eu errava de grande maioria. São muito difíceis. Mais difícil que a UFPR, né? E aí depois eu vi as aulas do cursinho. Ainda de manhã. Ainda de manhã. Eu via 1.5 ou 2x, porque eu já tinha estudado bastante no meu terceirão por conta, então não era meu primeiro contato com a matéria. Então eu conseguia entender mais rápido e eu ia acompanhando pela apostila, não anotava muito, nunca tive caderno. E aí depois eu tirava uma hora para almoçar, fazer alguma outra coisa. Depois eu voltava e fazia os exercícios da apostila das aulas do dia anterior, como uma certa forma de revisão. E fazia mais ou menos uns 10 de cada matéria, dependendo da dificuldade. Alguns de exatas eu fazia mais, outros de humanos eu fazia menos. Depois disso, assim, eu gostei muito de usar a apostila de revisão integrativa do PACE. Então, eu ia fazendo ali pela ordem umas provas, as matérias, né? Então, por exemplo, uma prova da UFSC de História, aí eu fazia, corrigia. Então, são várias matérias, né? Então, cada dia ia mais ou menos trocando. Eu gostei bastante dessa apostila, principalmente para Geografia, que eu fiz bastante provas da SpaceX. Então, eu usava esse tempo que eu tava um pouco mais cansada, que era já um pouco no final do dia, para fazer algo um pouco mais fácil, assim, né? Que eu tinha reservado matemática, era mais difícil pro começo do dia. Depois, se sobrasse algum tempo, eu fiz um curso de atualidades para geografia, para ter uma visão um pouco mais geral de geopolítica. Ou eu vi alguma aula das obras, mais ou menos isso. E eu ia embora umas 6 ou 6h30 da tarde. À noite eu não costumava estudar muito, mais perto da prova eu dava uma revisada, ou fazia alguns exercícios, mas mais ou menos 1 hora e meia, porque eu já estava muito cansada e preferia descansar. Como que você fez para decidir qual seria o seu método? Porque tem muita informação na internet, tem muita coisa. Então, o que você fez para decidir? Quero fazer dessa forma, que dessa forma acho que vai ser bom para mim. Então, no meu ano de terceirão, eu tinha aula pela manhã, alguns dias à tarde, só que como o meu colégio não era nem voltado para o UFPR, nem alta performance, digamos assim,
eu escolhi esquecer o colégio, mas não era meu método de aprender. Então, no terceirão, eu assinei vários isolados voltados para o Enem. E aí, em casa, eu vi a aula e logo depois fiz exercício da aula. E fui fazendo isso o ano inteiro e muito simulado. Mas eu não fazia muita revisão, então eu esquecia muito. E também, assim, foi uma má administração do meu tempo. Estudei muito mais, assim, do que eu conseguia. Então, eu acabei o ano exausta. E aí, comecei 2024 sabendo que talvez eu devesse pisar o pé no freio, porque não seria sustentável passar o ano inteiro no mesmo ritmo que eu fiz no terceirão. E aí, eu comecei o cursinho, entendi mais ou menos como era o material, as aulas, e comecei, assim, a ver o que eu poderia incluir de diferente para me destacar. E aí, até no começo do ano, no meio do ano, eu via as aulas em sala e fazia os exercícios do mesmo dia. Quando eu vi que meu desempenho não estava evoluindo tanto quanto eu gostaria, eu percebi que talvez a minha estratégia pudesse mudar. Então, eu parei de ver as aulas em sala, porque eu acho que tomava muito do meu tempo e eu faria isso um pouco mais rápido na plataforma online. Mesmo assim, eu ia pro cursinho, pelo ambiente de estudo, e comecei a dar mais foco em coisas que eu negligenciava, porque, assim, pra mim era muito triste ir mal com matemática. Então, eu não me expunha a situações que eu erraria muitos exercícios. Então, eu não fazia tantos exercícios quanto eu precisava para evoluir, porque eu errava, não é confortável. Mas eu aceitei que era isso o caminho e me expus a isso, comecei a focar bastante nisso e fazer as aulas de uma forma um pouco mais rápida, mas mesmo assim, dando para entender e absorver todo o conteúdo. E assim, acho que eu fui decidindo um pouco tentativa e erro. Meu cronograma mudou bastante nesse período, até perceber em quais momentos eu tinha mais energia, disposição e quais momentos eu não funcionava tão bem para conseguir encaixar tarefas que fossem mais leves e não deixar esse tempo inutilizado. E daí, em julho também, você começou a partir de pace, né? E aí você assistiu várias aulas de uma vez só? Como é que você fez? Eu assisti todas de uma vez só, assim. Todas de uma vez só? E daí tentou aplicar isso na sua rotina? Beleza. E daí, a partir do meio do ano que você parou de ver a aula presencial e começou a ver aulas online. Isso. As pessoas queriam saber se você seguia a ordem do cursinho. Então, você estudava de matemática no começo de todas as manhãs e aí ia para as aulas. Nessas aulas, você assistia todo dia todas as aulas que tinha? Isso, eu seguia o cronograma. Então, basicamente, não assisti foram de português, porque não me adaptei muito. E uma frente de biologia que eu também não gostei do professor, e foi isso. E daí, de tarde, você fazia os exercícios do dia anterior daquela ordem. E daí, depois de fazer esses exercícios, você fazia os extras. Isso. Você tinha facilidades e dificuldades em alguma matéria? Eu acho que eu sempre tive facilidade em humanas, mas, assim, geografia era uma dificuldade para todo mundo. Mas em contrapartida, eu gostava muito da disciplina e cursaria curso de geografia. Sério? Você se apaixonou a esse ponto? Não, eu gostava muito desde, tipo, o sexto ano. Entendi. É um amor antigo. Mas aí tinha uma facilidade em humanas e biologia também, sempre gostei bastante. Dificuldade tinha muito em matemática e em física também, mas como a cobrança da UFPR era menor, então não me afetava tanto. Química dependia do conteúdo, tinha uns que eu sabia muito e outros que eu sabia muito pouco. E aí, como você fazia, por exemplo, de materiais extras, assim, você usava para exatas, para humanas, para biologia, para química e para as obras no geral, assim? Você falou que, né, tinha um período
extra desses materiais, o que você usava, assim? Você falou das listas também, né? Que você pegava no banco de questões do Ferreto, e aí para as outras matérias que não era. Geografia especificamente, que as pessoas pediram muito para falar de geografia. Então, geografia, eu acho que o que mais me ajudou mesmo foram as provas da SpaceX e da FGV. Assim, a FGV não acho que a cobrança é tão grande como a UFR, mas a temática é muito pertinente. Fora isso, eu acho que é importante ter uma visão geral da geografia para conseguir discernir entre as alternativas ali, que muitas são as pegadinhas muito específicas, né? Eu gostava bastante de complementar o estudo com o YouTube, assim, das mais diversas coisas. Então, professores de geopolítica, podcasts, notícias, vídeos de economia. Então, eu tentava diversificar ali no meu tempo livre, porque era algo mais simples de fazer, assistir um vídeo no YouTube, complementar algumas coisas que não são tão abordadas assim. E para humanas, você teve alguma história, né? Você teve alguma coisa que você fez diferente, assim? Você produzia resumos, você só fazia questões? Então, história eu fazia mais questões e perto da prova, como forma de revisão e também ali para ir olhando até a prova, eu fiz algumas linhas do tempo. As suas próprias. Isso. E também dei uma pesquisada nas efemérides, né? Também no YouTube, com alguns vídeos. E as obras, né? Literatura, que eu fiz sociologia. As obras eu fiz uma isolada, mas eu ia assistindo nos momentos que eu tava mais cansada, porque era o mais simples de fazer. E fiz alguns exercícios que os professores disponibilizaram também. E perto da prova eu procurei alguns vídeos no YouTube só para ter uma visão diferente. Biologia e química, teve alguma coisa diferente, assim, são as específicas? Você já estudou mais forte desde o começo do ano, por causa de serem as específicas? Então, sobre as específicas, como eu fiz o positivo integral, a gente tinha as aulas extras para discursivas. Então, eu assistia as aulas e fazia os exercícios, mas eu não fiz simulados ou provas antigas desde o começo do ano. Fiquei nisso a partir da primeira fase. E estudei mais pelo por cima, assim, e fazia mais exercício só quando eu tinha bastante dificuldade no assunto. Fora isso, foi só por cima. Então você não fazia prova antiga da segunda fase desde o começo do ano? Não. Só antiga da segunda fase. Isso. Como você corrigia os exercícios? Você fazia ele em forma de mini simulado, por exemplo, faz 10 questões, depois olha o gabarito. Você fazia uma, olhar o gabarito. Você, como que era o seu método, assim? Daí você provavelmente usava o Postplay, né? Tinha correção lá, enfim. Você olhava os vídeos ou você... Como que você fazia? Sim. Eu fazia todos, que eu tinha interesse, então da UFPR ou as mais difíceis. E aí só depois eu olhava o gabarito. Olhando o gabarito, principalmente as de resolução e exercício, de contas, matemática, eu tentava refazer. Se eu não conseguisse, aí eu ia pro Postplay, ver a resolução dos professores. Às vezes pesquisava outros lugares também. Você falou que usava bastante caderno de revisão integrativa. Esse é bom também porque ele tinha as resoluções, né? Já em PDF escritas. Então dava pra ir direto também, né? Como você fazia as revisões? Como que você organizava? Com que frequência? Como era? Então, as revisões gerais, em todo o conteúdo até ali, eu segui o cronograma do positivo mesmo, que era acho que a cada 3 meses, talvez menos. E aí eu prezava em não assistir as aulas e resolver a apostila de revisão. E assistir as aulas somente quando eu percebesse que eu não lembrava de conteúdo ou que estava um pouco fraco na memória. Então eu via as aulas. Fora isso, eu fazia mais a apostila deles com os conteúdos que já tinham passado para revisar. Fora isso, as coisas mais chatinhas e difíceis de memorizar, eu usei o Anki, que eu usava mais ou menos assim no caminho por cima no ônibus. Era bem tranquilo de fazer, não me tomava muito tempo. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o Base, a experiência dela, como foi
participar do PACE, o que foi bom para ela, o que agregou. E eu gostaria que você falasse um pouquinho como que foi essa experiência. Então, o PACE me ajudou bastante, principalmente com os materiais, que de outra forma seria muito difícil conseguir na internet, uma lista, coisas assim muito específicas da UFPR, também aquele mapeamento de recorrência dos conteúdos me ajudou a guiar quais conteúdos dar mais atenção, fazer mais exercícios, revisar mais, porque a UFPR não tem tanto material por aí como talvez o Enem. Também usei bastante as provas de português, que eram do concurso da mesma banca, porque talvez ali no simulado aquelas questões eram poucas, assim, para realmente conseguir entender a banca, porque são as questões um pouco complicadas, esquisitas, então eu costumava treinar para isso. Usei bastante as listas temáticas, que, assim, nunca vi um material por aí na internet, né? Coisas bem específicas. As listas inteligentes também fiz várias, para os conteúdos mais recorrentes. Tem o curso de redação da Letícia Pilger, achei ótimo, assim, me ajudou bastante a me guiar. E depois até fui ter aula com ela, sim, me ajudou bastante o curso, tive bastante noção dos gêneros para já chegar na segunda fase e só treinar. Também gostei muito da apostila de revisão integrativa. Tinham várias provas parecidas com a FPR, então eu usava isso para revisar de uma forma assim aleatória, né? Então, um dia uma disciplina, outro dia outra, e de provas parecidas com a banca. E a 80 mais para revisar meus erros nos simulados. Então, eu via a prova antiga que eu tinha feito e marcava as questões que eu tinha errado e voltava lá e resolvia, para não errar isso de novo na prova. Usei também as linhas do tempo, porque é algo assim muito abstrato, deixar em outros lugares. Então, saber ali mais ou menos os acontecimentos que caem na prova daquele período, e principalmente as que a UFPR gosta mais de cobrar, também me ajudou bastante. Eu fiz as minhas linhas do tempo com base nisso, então facilitou bastante. Gostei muito da aula de cronograma, para ter uma ideia ali, se eu estava fazendo muito, se eu estava fazendo pouco, e conseguir abordar tudo que eu precisava até a prova. Como é que você fazia simulados ao longo do ano? Você fazia simulados só do curso? Você fazia provas antigas como simulado? Como é que é? Então, simulados no positivo, eu fiz os 2 primeiros. Eu gostaria de ter feito um simulado, tipo, fim de semana, todo mundo faz, mas não deu certo, assim. Tava muito cansada. Então, não é um bom exemplo, mas eu não comecei desde o começo do ano em simulado. Fiz mais, assim, no meio do ano, talvez um pouco mais pra frente. E fazia geralmente na segunda-feira, porque como eu fazia exercício no dia anterior, na segunda-feira não tinha, e aí eu conseguia ter a tarde livre, ou fazer de manhã. E você fazia as 90 questões numa tacada só? É. De prova antiga, geralmente? Ou você que selecionava as questões? Não, de prova antiga inteira. Pra matar a curiosidade, assim, das pessoas, tem algum assunto que você não sabe até hoje, tem um assunto que você não quer ver nunca mais? Vou dizer que o que eu tinha muita dificuldade era geometria e análise combinatória, e algumas de física que eu tinha que enxergar a situação, assim, enxergar não era muito meu forte. Conteúdo que eu nunca mais quero ver, talvez ondulatória. Assim, eu queria saber um pouco mais como que você mantinha o seu foco, se você tinha redes sociais, se você excluiu elas, se você perdia muito tempo com isso, se não, enfim, como que você lidava com essa parte da atenção? Então, manter o foco, eu acho que era mais fácil pra mim no ambiente de cursinho do que em casa. Era muito difícil pra mim estudar em casa. Então, eu preferia me dar o trabalho de ir no cursinho todos os dias, só por causa do ambiente mesmo. Que
ficava mais concentrada e tinha menos chances de eu me distrair. Então, e o celular eu sempre deixava no silencioso e quando eu tava me atrapalhando muito, eu trancava no meu armário, assim, esquecia dele. As redes sociais, o que mais me atrapalhou foi o TikTok, mas teve algumas épocas do ano que eu desinstalei, e aí depois eu instalava de novo. Um vai e vem, assim, mas em geral eu conseguia controlar bem e quando eu percebia que eu tava passando tempo demais na rede social, eu desinstalava, deixava o celular no armário, procurava focar totalmente no estudo.